Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós agora damos um salto a mais na Física 1 e vamos para o capítulo 8, que trata de momento linear, impulso e colisões. Então nessa primeira aula, nós vamos discutir essencialmente então sua definição de momento linear, definição, como isso se conecta com o que nós vamos chamar de impulso. Depois nós vamos discutir mais uma lei de conservação, que é a própria conservação do momento linear. Em um certo sentido, nós vamos ver com o avançar do capítulo, que é um pouco mais, que ela é um pouco mais fundamental do que a própria conservação da energia. Em muitos casos, depois, no futuro, quando nós discutirmos como esses conceitos se aplicam para colisões, nós vamos ver que nem sempre a energia se conserva. Tanto que uma das sessões à parte que nós vamos tratar vai ser exatamente no caso quando há conservação de energia. E o último tópico seria o centro de massa, e a gente conecta então essa grandeza do momento linear com o que nós vamos chamar de centro de massa. Nosso ponto de partida, então, para discutir essas grandezas que nós vamos chamar de momento linear e impulso é a própria segunda lei de Newton. Então, quando nós temos uma partícula sob ação de uma certa força, a dinâmica desse movimento é descrita pela segunda lei de Newton, que é dada por massa vezes aceleração. Eu vou escrever, então, aceleração como taxa de variação da velocidade com o passar do tempo, e isso pode ser reescrito, caso, então, quando a nossa partícula, a massa da partícula não muda com o passar do tempo, como massa vezes velocidade. Essa grandeza aqui, a mv, é o que nós vamos chamar então de momento linear da nossa partícula. É possível encontrar na literatura também essa grandeza sendo chamada de quantidade de movimento, que é um nome até bem razoável, né? Porque seria massa vezes velocidade. Então você descreve aquele produto de massa vezes velocidade como quantidade no sentido de massa e movimento no sentido de velocidade. E agora a gente pode fazer uma analogia com o que nós fizemos com o trabalho, né? Então, lá no capítulo anterior, no capítulo 7, nós chamamos então trabalho igual a um certo força, produto escalar por um deslocamento. Então, se tinha uma certa partícula, você atuava com uma força nessa partícula por um certo deslocamento e esse trabalho gerava variação da energia cinética. Aqui a gente poderia fazer uma analogia direta partindo exatamente aqui da nossa segunda lei de Newton. Nós vamos definir então uma certa grandeza que eu vou chamar de ΔJ. Reparem que agora essa grandeza ela é vetorial, ela não é mais escalar como no caso da energia, e ela vai ser dada então como F ΔT. Então, se uma força aplicada quando a sua partícula se desloca por um certo ΔL gerava variação da energia cinética no teorema da trabalho energia cinética, agora nós temos uma situação similar com o que nós vamos chamar então impulso de uma força. Esse ΔJ aqui é o que eu vou chamar então de um impulso de uma força. É força atuando sobre uma certa partícula multiplicada por um intervalo de tempo. E a partir dessa definição aqui, se nós conectarmos com a própria segunda lei de Newton, nós conseguimos concluir imediatamente então que um impulso de uma força produz variação do momento linear da nossa partícula. A partir então da segunda lei de Newton, nós poderíamos escrever imediatamente então momento final menos momento inicial igual então a integral do nosso impulso, que seria f dt no intervalo de tempo indo de ti até tf. Isso é conhecido então como o teorema impulso-momento linear. Para a gente ver então como esse nosso novo resultado funciona, vamos considerar então uma queda de um celular, por exemplo. Então imagine lá que você tem um celular que vai cair de uma certa altura, que por exemplo nós vamos chamar de h, igual a, por exemplo, 1 metro. A massa do celular é conhecida, e isso é aproximadamente 0,22 kg, como pode ser visto nessa nossa imagem. E aí agora a pergunta é, quando o celular se choca com o chão, qual é a força que o chão exerce sobre o celular? Bom, segundo o nosso resultado anterior, nós sabemos então que variação do momento do nosso celular é igual à força que ele sente por um certo intervalo de tempo. Eu vou assumir que nesse caso, enquanto ele está se chocando com o chão, essa força é aproximadamente constante. Então veja, olha, o celular cai,
imediatamente antes do celular tocar o solo, vamos fixar um eixo aqui coordenado, vamos chamá-lo de Z. Então, imediatamente antes de tocar o solo, o celular tem uma certa velocidade bem conhecida. Nós vamos chamá-la, ela pode ser determinada usando cinemática ou conservação de energia, e ela vale raiz de 2GH, e com esse sistema de coordenadas, ela aponta na direção menos k. Essa seria a velocidade inicial do nosso celular. Aí ele se choca com o chão num intervalo de tempo que eu vou chamar um certo ΔT, e a velocidade final, finalmente, do nosso celular vai ser exatamente igual a zero. Ora, se nós aplicarmos agora então o nosso teorema do impulso-momento linear, nós ficamos com, essa expressão ela pode ser reescrita como massa vezes velocidade final do celular, menos massa vezes velocidade inicial do nosso celular, que é só a variação no momento, isso igual a força vezes ΔT. Nossa velocidade final, então, do celular vale zero, e nós ficamos finalmente com força que o celular sente, então, durante aquele intervalo de tempo, igual a menos m, velocidade menos raiz de 2gh, apontado na direção k, isso tudo dividido por aquele nosso intervalinho de tempo ΔT, em que ocorre a colisão, então, do celular com o solo. Finalmente, se nós multiplicarmos aqui por menos 1, nossa força então aponta no sentido positivo do eixo Z, ou seja, indicando que de fato ele vai ser desacelerado por essa força. Ou seja, vamos marcá-la aqui em vermelho. Então, logo quando o celular bate no chão e começa a sentir força do solo, essa força aponta na direção positiva do eixo Z, fazendo com que o celular freie. Vamos fazer uma estimativa para essa força. Bom, um valor razoável para esse nosso choque é aproximadamente, então, de intervalo de tempo, aproximadamente 0,1 segundo. De fato, essas colisões são bem rápidas, né? A massa nós já temos, então agora nós ficamos então com o módulo dessa força igual a massa, o nosso 0,22 kg, velocidade final, então, raiz de 2, vamos aproximar o g por 10 metros por segundo ao quadrado. O nosso segundo ao quadrado eu já tiro da raiz, mantenho ele aqui no denominador. O nosso h, aproximadamente, então, 1 metro, né? Isso tudo dividido pelo nosso intervalo de tempo, que foi 0,01 segundos. Finalmente, nós ficamos então com a 0,22 raiz de 20, isso tudo dividido por nosso 0,01. Em unidades, olha, nós temos quilograma vezes metro, né, porque o metro ao quadrado está dentro da raiz, sai da raiz, fica metro. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado, que é o próprio Newton. Essa conta pode ser feita na calculadora, e ela vale exatamente, então, raiz de 20 multiplicado por, então, 0,22. Isso tudo finalmente dividido por 0,01 igual a, então, aproximadamente 98,4 newtons. E essa força de 98,4 newtons seria a força que nós teríamos que fazer para levantar, por exemplo, um pacote de aproximadamente, então, digamos, 10 kg, vezes o nosso 9,8 metros por segundo ao quadrado da gravidade. Então, seria a força que nós teríamos que fazer para levantar, então, um pacote de aproximadamente 10 kg, só para ter uma ideia de ordem de grandeza, né? E
E você consegue entender que, de fato, então, aplicar essa força numa quina do seu celular por um intervalo de tempo curto poderia explicar por que que nós danificamos tanto os nossos aparelhos quando ele caem das nossas mãos. O último tópico, então, da nossa videoaula está ligado com uma lei de conservação associada ao momento linear. Vamos supor, então, que nós temos duas partículas. Vamos chamar essa aqui de uma certa massa M1, essa aqui de uma certa massa M2. Essas partículas, então, têm lá posições que eu vou chamar essa de R1, essa outra, uma certa partícula, eu vou chamar de posição dela, então, R2. Fixamos aqui um sistema de coordenadas, né? Para a descrição desse nosso problema. E nós sabemos, então, que, vamos supor que essas duas partículas interagem com forças somente daquele par ação e reação. Então, quero dizer que uma partícula faz força sobre a outra e vice-versa. Poderia ser, então, uma colisão, poderia ser interação gravitacional, interação eletromagnética, independente. Eu só estou tentando isolar, então, forças externas do nosso jogo, de modo que todas as forças que atuam sobre as nossas partículas são formadas por pares de ação e reação entre uma e outra. Ou seja, se nós escrevemos a segunda lei de Newton para a primeira partícula, nós ficamos com massa vezes aceleração da primeira. Isso é igual, então, à força que essa nossa primeira partícula sente devido à segunda, assim como massa vezes aceleração da segunda é exatamente igual à força que a segunda sente devido à primeira. Nós já tínhamos discutido uma conta parecida com essa naquele vídeo anterior em que nós tratamos da terceira lei de Newton. Vou deixar o linkzinho aqui, e lá eu mencionei o quanto a terceira lei de Newton estava conectada com essa grandeza que nós vamos chamar de momento, que nós chamamos de momento aqui. Então veja, se nós somarmos essas nossas duas expressões, nós ficamos com massa vezes aceleração da primeira partícula mais massa vezes aceleração da segunda partícula, isso exatamente igual a força que a primeira sente devido à segunda, mais força que a segunda sente devido à primeira. Ora, do lado esquerdo, nós já discutimos que ele pode ser reescrito como taxa de variação, então, com o passar do tempo do nosso P1, que seria massa vezes velocidade do primeiro, mais P2, que seria massa vezes velocidade do segundo. E isso, por sua vez, exatamente igual, então, a... Bom, nós estamos somando um par ação e reação. Ou seja, uma partícula faz... conectar as duas aqui. Então, uma partícula faz força sobre a outra e vice-versa, né? E esse aqui seria então o nosso F que 1 sente devido a 2, esse F que 2 sente devido a 1, e pela terceira lei de Newton a soma das duas dá exatamente igual a zero. O que nós ganhamos com isso? Olha, a taxa de variação então dessa soma dos momentos é exatamente igual a zero. Essa combinação então de soma de momentos nós vamos chamar do momento total do nosso sistema. Ou seja, uma grandeza derivada dando zero, isso implica então uma lei de conservação. Nós acabamos de concluir então que o momento total do nosso sistema, que é dado por P1 mais P2, então a soma dos momentos das nossas duas partículas, é constante no tempo, ou seja, ele não muda com o passar do tempo, desde que todas as forças de interação nesse problema sejam forças internas ao sistema, ou seja, força que uma partícula faz sobre a outra e vice-versa. Isso é o que nós chamamos então de conservação do momento linear. Acontece que essa conservação de momento linear, ela tem implicação, a consequência dela é muito mais profunda. Eu vou discutir brevemente aqui o que significa isso. Vejamos. Eu vou supor então que eu tenho um certo sistema com partículas que estou com massas M1, M2, digamos até um certo M, N, por exemplo. Então, N seria o número de partículas lá no nosso sistema. Eu vou supor, assim como nós fizemos antes, que
tem interação entre essas partículas e essa interação ela é descrita por um potencial e esse potencial depende somente das posições entre as nossas partículas. Eu estou excluindo então forças externas do jogo. A gente poderia pensar então que essas partículas interagem, por exemplo, com interação gravitacional, interação eletromagnética, e esse potencial então ele depende da posição da primeira, que eu vou chamar x1, y1, z1, posição da segunda, que eu vou chamar de x2, y2, z2, até finalmente a nossa última partícula, que tem coordenadas xn, yn, zn. E se nós dermos um salto do nosso sistema de um ponto a outro, eu vou pensar então que quando eu faço um deslocamento desse meu sistema no espaço, eu vou chamar esse deslocamento de ΔR, é um deslocamento totalmente arbitrário, o meu sistema permanece inalterado. Então, tecnicamente, nós dizemos então que esse sistema seria invariante por uma translação espacial, ou seja, tanto faz escrever o meu potencial descrito então na posição, aqui vamos chamar de R1, aqui R2, aqui finalmente Rn. Então, tanto faz escrever o meu potencial em R1, Rn, ou escrever esse potencial deslocado e o resultado é exatamente o mesmo. Então, eu estou pedindo que o meu sistema tenha o que nós chamamos então de simetria de translação. Opa, aqui faltou o ΔR, né? Translação espacial. Mas se nós nos lembrarmos que essa nossa expressão aqui para o nosso potencial ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Olha, vamos com um pouquinho mais de detalhes aqui. Isso vira potencial, vamos escrever então x1 mais o nosso ΔR, eu vou escrevê-lo em componentes como um certo deslocamento na direção x apontado na direção y, né? Mais um ΔYJ mais um ΔZK. Isso igual seria então x1 mais ΔX, y1 mais ΔY, z1 mais ΔZ, e assim sucessivamente até a nossa última entrada, que seria xn mais ΔX, yn mais ΔY, e finalmente a última entrada, eu vou escrever aqui embaixo, zn mais ΔZ. E uma expressão, então, de uma função calculada no ponto mais um incremento é aproximadamente a função no ponto, que seria o nosso u calculado, então, em R1, Rn, mais derivada da nossa função em relação a cada uma das suas entradas, x1 vezes o incremento. Então, mais ΔU em relação a y1, ΔY, mais derivada de u em relação a ΔZ1, ΔZ, e isso para todas as entradas, né? Até finalmente chegar na nossa última entrada, que seria então derivada de u em relação a xn, ΔX, mais derivada de u em relação a yn, ΔY, mais derivada de u em relação a ΔZ, ΔZ. Se nós nos lembrarmos, então, mais uma vez, que a derivada do nosso potencial em relação a uma dessas coordenadas que eu vou chamar de x, y, por exemplo, isso aqui é exatamente, então, menos a componente da força na direção x atuando sobre a nossa partícula y. Se eu trocar, por exemplo, aqui por y, componente y da força, e por z, componente z da força. Logo, essa nossa expressão pode ser reescrita da seguinte maneira. Veja só. Nós, então, assumimos por hipótese que o nosso sistema é simétrico por uma translação espacial, ou seja, você não nota diferença quando você calcula o potencial no ponto ou no início, sem ter feito o deslocamento, ou depois.
Logo, esse fator, que é igual ao da direita, pode ser cancelado com o de cá, nos restando finalmente 0 igual a... Se nós usarmos agora essa nossa expressão, o que nós encontramos exatamente aqui, nesse nosso primeiro termo, seria produto escalar da força, com o sinal de menos, atuando então sobre a nossa partícula I, produto escalar com o nosso deslocamento ΔR, e isso para a primeira partícula, depois para a segunda, para a terceira, somado. Então nós ficamos aqui com um somatório em I, com o nosso I variando de 1 até N. Ora, mas para que esse produto escalar seja zero quando o nosso deslocamento é arbitrário, ou seja, o nosso ΔR pode ser qualquer um, a única implicação é que somatório, então, das nossas forças seja exatamente igual a zero. Mas o somatório das forças, por sua vez, é exatamente igual a taxa de variação com o passar do tempo, massa vezes velocidade da nossa primeira partícula, mais sucessivamente até, finalmente, massa da nossa última partícula. E aí que esse aqui é o que nós chamamos então do momento total da nossa partícula, e nós ganhamos então a conservação do momento total do nosso sistema, pedindo então que ele seja simétrico por translações espaciais. Então, ou seja, o nosso momento ele é constante com o passar do tempo, desde que o nosso sistema seja invariante por uma translação espacial. Esse resultado é bastante profundo, ele é um pedaço que nós chamamos de teorema de Noether. Eu vou deixar um artigo aqui de referência para vocês. A M. Noether foi uma matemática alemã. Ela tem os resultados que conectam, então, tanto conservação do momento como simetria por translação espacial, quanto a conservação de energia está ligada com uma simetria por deslocamento temporal. E no futuro nós vamos discutir conservação do momento angular, está ligada com simetria por rotações. Com isso, então, nós concluímos essa primeira parte do capítulo 8, ligado com impulso e momento linear. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like, ajude a compartilhá-lo, compartilhar o canal. Críticas, comentários e sugestões, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui no próprio YouTube. E é isso, gente. Obrigado e até mais. Tchau.